Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, plenamente consciente do seguinte: todo mundo que comemorou a prisão sem crime do presidente Jair Highlander Bolsonaro vai passar o tempo todo tentando lhe convencer da arbitrariedade e da ilegalidade na prisão do Nicolás Maduro. Agora, se derrubar um ditador narcotraficante é contra o direito internacional, então que se dane o direito internacional. Aqui vai um lembrete para você se inscrever no CL News LLC, o meu canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, peça para todo mundo se inscrever. É preciso recuperar o número de inscritos, que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março do ano passado. Hoje, 6 de janeiro de 2026, é o dia de Reis, o dia da gratidão, o dia do astrólogo e o dia do mensageiro. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro continuando a recuar, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A Gazeta Brasil informa que o satânico psicopata golpista e assassino que já vive com as mãos sujas de sangue de Clesão e outros, negou a saída do presidente Jair Highlander Bolsonaro das dependências da Gestapo Federal em Brasília e exigiu uma lista detalhada de exames após a queda que Bolsonaro sofreu durante a noite, causando um traumatismo crânioencefálico leve, condição confirmada pelo médico Cláudio Birolini. A Gestapo Federal, que encontrou o verdadeiro presidente de todos os brasileiros machucado quando destrancou a porta da cela, minimizou a gravidade do incidente e descartou a necessidade de hospitalização, indicando apenas observação. Segundo o jornalista Joaquim Ribeiro, que acompanhou a situação mais de perto, a defesa de Bolsonaro encaminhou petição ao psicopata, onde anexou laudos médicos e reforçou a necessidade da ida dele ao hospital com urgência para realizar os exames. O presidente está em jejum há várias horas devido aos preparativos para a realização desses exames. Ainda assim, a Gestapo Federal também encaminhou um relatório médico elaborado pelos próprios agentes ao doente mental descapilarizado, contrariando o parecer dos médicos de Bolsonaro e comunicando que o caso não requer urgência. Na revista Oeste, a informação de que, com traumatismo craniano, o presidente Jair Highlander Bolsonaro não passou por exames de imagem na Gestapo Federal. O Joaquim Ribeiro conta também que a primeira-dama Michele Bolsonaro permaneceu no estacionamento do hospital aguardando a chegada do marido machucado. No entanto, o satânico psicopata golpista e assassino negou o socorro ao presidente e não autorizou a ida dele ao hospital. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, publicou uma nota dizendo que hoje, como combinado, a visita dele seria feita após Michele. Ao chegar à Gestapo Federal, viu que ela ainda não havia entrado e ficaram sabendo que os médicos estavam averiguando uma queda de Bolsonaro. Ele diz não ter entendido. Ao ver o pai, notou um hematoma no rosto e os pés sangrando. Ao perguntar a Jair Bolsonaro o que havia acontecido, o presidente, nitidamente atordoado, mudou de assunto. Michele contou mais tarde que ele caiu durante a madrugada depois de um possível pesadelo, sem saber quando isso teria acontecido. A Gestapo Federal só percebeu quando a porta do quarto foi destrancada e os policiais encontraram Bolsonaro atordoado. A nota de Carlos Bolsonaro continua com ele manifestando a profunda angústia com a situação e lembrando que o pai também sofre de labirintite, mas que não está sendo acompanhado como deveria depois que o fisioterapeuta foi impedido por 2 vezes de atuar para tratar do assunto na prisão. Durante as festas de fim de ano, quando eu estive recarregando as baterias,
Eu recebi uma análise de um segmento importante da situação atual que eu quero compartilhar com você. O texto é um pouco mais longo do que o normal e tem o título O Suicídio Estratégico da Direita e a Traição dos Metacapitalistas. E diz o seguinte: durante os últimos dias criou-se um consenso preguiçoso para explicar o fracasso da Lei Magnitsky no Brasil. Faltou união da sociedade. Essa foi a tese repetida em notas públicas e análises superficiais. O diagnóstico não está tecnicamente errado. Pressão externa, de fato, depende de suporte doméstico. Mas ele para exatamente onde a análise deveria começar. A pergunta real que ninguém quer fazer não é por que faltou união, mas sim, era estrategicamente possível haver união quando a elite empresarial brasileira teve que escolher entre princípios e lucros? Ao escavar os fatos, descobrimos algo incômodo e brutal. A Magnitsky fracassou porque os metacapitalistas brasileiros fizeram exatamente o que Vladimir Lenin previu que fariam nessa situação. Eles forneceram a corda para o próprio enforcamento. Olavo de Carvalho, com sua precisão cirúrgica, resumiu essa dinâmica em 2002. Se Lenin fosse presidente do Brasil hoje, ele não perderia tempo socializando a padaria da esquina. Ele se concentraria em tranquilizar os investidores na Bolsa enquanto avançava implacavelmente nas frentes culturais, institucionais e geopolíticas que realmente decidem as guerras civilizacionais. Quando Lenin destruiu a ordem constitucional russa em 1917, a Bolsa de Moscou não caiu. Os investidores estrangeiros lucraram. Por quê? Porque Lenin era um estrategista que sabia usar a ganância capitalista contra os próprios capitalistas. Foi exatamente esse cenário que testemunhamos nas últimas semanas. Donald Trump aplicou sanções ou ameaças tarifárias em julho. Em dezembro, elas desapareceram. O que mudou no intervalo? Os metacapitalistas entraram em campo. A CNI, a CNA e a Fiesp despacharam comitivas para Washington. Joesley Batista, o dono da JBS, reuniu-se com Donald Trump na Casa Branca. A ironia é de um amargor insuportável. O mesmo Joesley, que confessou ter subornado 1.800 políticos, que construiu um império mundial com dinheiro desviado do BNDES e que gravou um presidente da República no porão do Jaburu, agora atua como o diplomata de facto do empresariado nacional. A moeda de troca? A JBS emprega 70 mil norte-americanos em estados republicanos. Diante disso, a mensagem levada a Trump foi clara: não misture o STF com os nossos negócios. E Trump, que não joga xadrez ideológico, mas sim pôquer comercial, aceitou as concessões. Essa é a mentalidade suicida que Olavo denunciava. Quando o livre mercado se torna um princípio absoluto, substituindo os valores civilizacionais que o tornaram possível, o resultado é a autodestruição. Enquanto empresários pensam em trimestres e em EBITDA, os gramscianos pensam em décadas e hegemonia. E quando chega a hora crucial de escolher, o metacapitalista sempre escolhe o lucro imediato, mesmo que isso signifique financiar a estrutura que irá devorá-lo no futuro. A estratégia da Magnitsky baseou-se em premissas falsas. Acreditou-se que Trump seria um aliado ideológico incondicional e que a elite econômica brasileira teria algum resquício de espinha dorsal moral. Lê do engano. Trump é um operador transacional. Ele usa a direita quando convém
e descarta essa mesma direita quando o negócio exige. E a elite brasileira? Ela prefere o apaziguamento. Isso nos leva ao chamado Teatro das Tesouras Mundial. A suposta dicotomia entre a direita trumpista e a esquerda globalista muitas vezes mascara uma convergência de interesses no topo da pirâmide. Peter Thiel, que financia a nova direita, e Eric Schmidt, arquiteto da política democrata, sentam-se lado a lado em Bilderberg. Ambos lucram com o mesmo ecossistema de vigilância e controle. A soberania nacional, nesse jogo, torna-se apenas uma retórica de campanha, enquanto nos bastidores a tecnocracia avança. A divisão real no Brasil, portanto, não foi entre um povo desunido, mas entre o movimento conservador, que prioriza valores, liberdades e princípios civilizacionais, e o capitalismo liberal fisiológico, que priorizou a manutenção de seus fluxos de caixa. O Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF, jogando o jogo com maestria, entendeu isso perfeitamente. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, não reagiu com histeria. Ele confiou que o establishment econômico faria o trabalho sujo de desarmar a bomba externa. E foi o que essa turma fez. O resultado foi a comemoração de aniversário do psicopata, rodeado por todo o sistema, do picolé de chuchu abortista Opus Dei ao vampirão do Porto de Santos, sinalizando que a união da elite é sólida e exclui deliberadamente o povo. A lição que fica é amarga, mas necessária. Existe um princípio básico em estratégia política: nenhuma mudança profunda ocorre sem o apoio ou, ao menos, a divisão das elites dominantes. A esquerda gramsciana aprendeu isso há décadas. Ela não tenta estatizar a economia, ela domina a cultura, a universidade e o judiciário, deixando que os capitalistas continuem lucrando enquanto servem à agenda progressista. É o paradoxo do nosso tempo. Quanto mais notório o sucesso econômico do capitalismo, mais espetacular é a ascensão cultural do socialismo. Para a direita, resta parar de agir como os capitalistas úteis que Lenin descreveu. Vitórias simbólicas e alianças externas com figuras transacionais não substituem a construção de poder real, institucional e cultural aqui dentro. Enquanto continuarmos achando que o mercado é o nosso aliado natural, continuaremos entregando a corda com a qual seremos enforcados. A soberania não foi perdida. Ela foi vendida em um jantar de negócios. E a fatura acabou de chegar. O jornalista Joaquim Ribeiro traz outra informação bombástica. Ele conta que Rony Gabriel, vereador de Erechim, no Rio Grande do Sul, e influenciador digital, fez uma grave denúncia. Rony disse que foi procurado para dizer que o Banco Central se precipitou ao decretar o fechamento do Banco Master e que, para tanto, deveria assinar um contrato com cláusula de confidencialidade de R$800 mil, caso ela fosse quebrada. Ao que tudo indica, essa oferta foi apresentada também para outros influenciadores digitais que receberiam valores milionários para defender essa tese, o que fortaleceria uma possível ordem do Tribunal de Contas da União no sentido de revogar a liquidação extrajudicial do Master pelo Banco Central. Acompanhe a declaração do próprio Rony Gabriel.
Esse vídeo aqui vai implodir o sistema. Então hoje eu não quero que você pegue a pipoca. Eu quero que você salve esse vídeo e, se possível, baixe esse vídeo aqui. E você já vai entender do que eu tô falando. O ministro do Tribunal de Contas da União autoriza a inspeção do Banco Central com máxima urgência e ameaça suspender a liquidação do Banco Master. Isso mesmo, o TCU tá ameaçando suspender a liquidação do Banco Master. E isso é gravíssimo. Outros ministros do TCU acreditam que a decisão é cautelar e ela vai ser analisada no plenário dia 21 de janeiro. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu quero impedir que isso aqui aconteça. O primeiro ponto que você precisa entender antes de eu revelar o que você precisa saber é que suspender a liquidação do Banco Master pode ser um desastre para as investigações. E quando há liquidação, os que compram, por assim dizer, o bem liquidado, precisam acesso a todos os documentos, provas, movimentações, enfim. Tudo aquilo que está em investigação, está em investigação, de forma sigilosa e foi parar no STF e ninguém entendeu como até agora. Só que tem um detalhe, vocês acreditam que essa decisão do TCU é estranha? Um despacho de um ministro prevê a reversão da liquidação no meio das investigações, sendo que a área técnica do TCU é contra reverter a liquidação do Banco Master. Notícia dizendo que reverter a liquidação do Banco Master tem dificuldades práticas, mas movimentos do TCU podem beneficiar Vorcaro. E é agora que vem a bomba que eu quero contar pra vocês. Essa decisão não é à toa, ela já estava planejada e sim, é para salvar Daniel Vorcaro e todos os investigados no caso do Banco Master. Mas se fala por aí, não é eu que tô dizendo, é a própria Globo que tá dizendo. Daniel Vorcaro tem muitas informações e tem muita gente da política que pode cair caso Daniel Vorcaro cair. No vídeo de hoje de manhã eu já expliquei pra vocês, Daniel Vorcaro já perdeu o banco, mas se ele for preso, se acontecer alguma coisa com ele ou ele sair sem nada, ele pode dali a pouco abrir a boca. E esse que é o grande problema. A estratégia deles agora é jogar isso no colo do Banco Central, fazer parecer que não tinha nada de errado no Banco Master e que o Banco Central se precipitou e se adiantou na hora de fazer a liquidação do Banco Master. Sabe como que eu sei essa decisão do TCU não tem nada de técnica e é política? Olha só o que eu vou mostrar pra vocês agora. No dia 20 de dezembro de 2025, entrou em contato comigo, através do meu assessor, isso mesmo, comigo, Rony Gabriel, através do meu assessor, uma empresa, e ela dizia o seguinte: estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de reputação e gestão de crise para um executivo grande e temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema. Posso te explicar melhor por telefone se tiver interesse. É um caso de repercussão nacional, gente grande, esquerda e centrão envolvidos. Só que tinha um pequeno detalhe nesse contato que fizeram comigo. Tinha que assinar um contrato de confidencialidade. O assessor me informou isso e eu disse para ele: pode assinar o contrato e vamos ouvir o que eles têm a dizer. Afinal de contas, eu não sabia do que se tratava até o momento. Aqui está o contrato. Eu estou expondo esse contrato de confidencialidade para vocês, estou me colocando em risco aqui, nesse momento, e pedir que no dia 21 de janeiro, essa decisão seja analisada em plenário, eles venham suspender a liquidação do Banco Master. Vou continuar para mostrar para vocês isso daqui. Para vocês terem ideia, a cláusula de quebra desse contrato é de R$800 mil. Isso mesmo. Então agora eu vou contar para vocês o que era a proposta que fizeram para mim. A proposta era muito simples. Eu precisava fazer vídeos e análises aqui no meu Instagram, baseado no alcance muito alto que eu tenho hoje, onde o Brasil inteiro me assiste. Eu também estou colocando isso em risco por causa desse vídeo. É bem provável que eles vão me processar. Mas para dizer o seguinte, que o Banco Master era uma vítima do Banco Central, que tinha coisa errada no Banco Central e que isso tinha que ser investigado melhor. O sistema financeiro e o sistema estavam partindo para cima do Banco Master porque o Banco Master, sei lá, estava indo contra o sistema. Só que a verdade não é essa. E eu não vou fazer um vídeo aqui mentiroso, baseado numa mentira. E sim, me foi oferecido uma boa quantia de dinheiro. Quantia essa que eu não tenho como falar para vocês porque eu recusei a proposta antes de ouvi-la. E o meu assessor a mandar essa mensagem de recusa em participação do projeto. Tem um detalhe, isso não foi oferecido só para mim. Outros influenciadores de esquerda, páginas de direita, influenciadores de direita, também receberam essa proposta. E no dia 28 de dezembro, uma enxurrada de vídeo de influenciadores, incluindo de direita, fazendo análises aqui. Muitas dessas análises copiando o meu método, a minha forma de fazer vídeo, dando a entender que o Banco Central se precipitou a fazer a liquidação do Banco Master. Liquidação essa que traz todas as provas de fraudes, de todos os problemas e vai ter que ser aberto em algum momento, numa possível CPMI, por exemplo, que está rolando na Câmara de Deputados e precisa acontecer essa CPMI. Ou seja, eles querem barrar todas as investigações. Só que qual que é a estratégia? Por que isso é importante? Que hoje, no dia 5/1, vem essa decisão do TCU. Ou seja, primeiro eles contratam influenciadores, a mídia que eles puderem, para fazer você se questionar sobre a veracidade dos fatos e se talvez o Banco Master não fosse uma vítima. Leva a crer que essa decisão do TCU não foi nada técnica, ela já estava planejada há algum tempo. Eles já contrataram empresas e influenciadores para falar sobre isso e botar no teu inconsciente ou no inconsciente coletivo de que isso aqui é o correto a se fazer.
parando as investigações, beneficiando de alguma forma a Daniel Vorcaro e todas as pessoas que ele pode vir a entregar, falar, ou a gente não sabe, simplesmente não sabe, que a gente não está tratando de uma brincadeira aqui. Os 8 fundos previdenciários de estados e municípios têm 1,86 bilhões aplicados do Banco Master. O dinheiro de aposentados é o dinheiro de pessoas que trabalharam. O Fundo Garantidor não cobre as aplicações de regimes próprios de previdência de estados e municípios. Ou seja, essa galera pode vir a perder o dinheiro delas. Não é só o TCU, a pressão de Toffoli sobre o Banco Central expõe fraqueza do STF e cria riscos financeiros. O próprio Banco Central já prevê tapetão no caso Master e prepara contra-ataque jurídico. Essa decisão do TCU prosperar, isso pode significar um colapso financeiro, pode significar um colapso no sistema financeiro do Brasil, sem confiabilidade nenhuma para qualquer investidor investir nesse país, porque mesmo diante de um absurdo como esse, que tem que ser investigado, não tô nem aqui fazendo juízo de valor de nada não, eu só quero que investigue. Eu tô botando a minha cara a tapa, eu tô mostrando pra vocês que eu recusei uma proposta pra falar uma mentira aqui pra vocês, algo que eu não acredito. E agora eu tô expondo isso, correndo o risco de tomar um processo de mais de 800 mil reais de um dinheiro que eu simplesmente não tenho, porque a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode virar um tapetão. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Porque eu quero que esse vídeo chegue em todo mundo. E as pessoas têm que saber de fato o que está rolando. E também falar para você, presta atenção em quem você está ouvindo aqui nessas redes sociais. Presta atenção. Se você tem dúvida, procura no dia 28 de dezembro um monte de influenciadores de direita, inclusive, que postou vídeo questionando o Banco Master, ou melhor, questionando o Banco Central, para dizer que foi muito rápida a liquidação ou coisa do tipo. Presta atenção, porque eu não quero estar colocando aqui as minhas redes sociais, a minha vida financeira em risco, à toa, porque tem muita gente que vai sair prejudicada se isso aqui não for investigado. Eu sou o Rony Gabriel e hoje não pega pipoca. Salva esse vídeo. Simplesmente eu te peço isso. Salva esse vídeo aqui. O Space Liberdade informou agora no final da tarde que a Febraban está avaliando acionar a Polícia Federal depois que influenciadores e agentes políticos teriam divulgado que foram procurados para realizar publicações críticas ao Banco Central e favoráveis ao Banco Master. É a tal história, né? O que um contrato de lobby no valor de 130 milhões de reais, fechado com a dupla criminosa número 1 do Fazendão, não consegue? Não é verdade? É bem possível que você esteja ouvindo sem parar a lorota de que o petróleo venezuelano agora caiu nas mãos dos Estados Unidos, sempre muito maldosos e interesseiros. Veja este vídeo sobre a fantástica mentira do petróleo venezuelano para você poder realinhar os seus chakras. A fantástica mentira do petróleo venezuelano. Ah, claro, a culpa é sempre dos Estados Unidos querendo roubar o petróleo, né? Porque, obviamente, Maduro e Chávez eram gestores brilhantes que transformaram a Venezuela na Arábia Saudita da América Latina. Só que, ao contrário, nos anos 50, eles eram o 4º país mais rico do mundo. Aí veio a esquerda com seu toque de Midas reverso. Estatizaram tudo, expulsaram quem sabia trabalhar e colocaram a corrupção para gerir a PDVSA. Resultado? A produção despencou de 3,7 milhões de barris para míseros 600 mil. Gênios da economia. Enquanto a esquerda chora dizendo que o tio Sam é malvadão, esquecem que a China já levava 80% do petróleo venezuelano a preço de banana para sustentar a ditadura. O povo, passando fome e sendo torturado. Mas agora que o regime caiu, os venezuelanos estão comemorando nas ruas a chance de finalmente comer 3 vezes ao dia. Que absurdo, né? Querer dignidade em vez de financiar a revolução imaginária. E eu novamente peço licença para falar sobre a necessidade de ajuda. Apesar do constrangimento, eu não tenho outra saída a não ser essa, de pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não importa o valor. Minha sugestão é de que você estabeleça uma rotina informal, com uma regularidade que você mesmo vai determinar. Pode ser semanalmente, pode ser a cada 10 dias, a cada quinzena. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia e que compartilha o meu trabalho é até bastante razoável e continua crescendo sem parar. E eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas infelizmente são poucos os que efetivamente contribuem. Por isso, por favor, faça o esforço e procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente ou a cada 10 dias ou a cada 15 dias. O importante aqui é a regularidade, é a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade para reconstruir minha equipe e melhorar a abrangência do meu NetJornal.
Eu agradeço a sua atenção e peço desculpas por essa chateação de ficar pedindo ajuda. Mas a verdade é que, sem a sua colaboração, fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo, eu não terei como seguir adiante, mesmo porque, desde o começo, há 5 anos atrás, eu avisei que não teria como fazer isso sem a ajuda de todos. No portal Conservatism and Elegance, a informação de que 16 petroleiros de países do BRICS, incluindo Brasil, Rússia, China, Índia, além do México e outros, estão contornando o bloqueio dos Estados Unidos para carregar petróleo venezuelano, segundo a agência de notícias Reuters. Isso poderia desencadear um novo impasse militar na região. A Gazeta do Povo informa que uma análise confidencial da CIA, a Agência Central de Inteligência, compartilhada com o presidente Donald Trump, teria influenciado a decisão de manter o regime chavista no poder da Venezuela, de acordo com fontes consultadas pelo The Wall Street Journal. A avaliação teve como conclusão que aliados de alto escalão de Maduro, incluindo a ditadora interina Delcy Rodrigues, estariam em melhor posição para manter a estabilidade a curto prazo em um governo provisório, caso o ditador Nicolás Maduro fosse retirado do cenário político venezuelano. Segundo a reportagem, Trump e um seleto grupo composto por membros da equipe sênior de segurança nacional foram informados semanas atrás sobre o relatório, antes de anunciarem que apostariam em Delcy como a interlocutora em Caracas e não na líder opositora Maria Corina Machado. Segundo o Journal, assim como em seu primeiro mandato, Trump estava convencido de que a estabilidade a curto prazo na Venezuela só poderia ser mantida se a figura em posição de suceder Maduro tivesse o apoio das Forças Armadas e de outras elites do país. Segundo as fontes consultadas para a reportagem, o relatório da CIA citava Delcy Rodrigues e outras 2 figuras importantes do regime venezuelano como possíveis governantes interinos capazes de manter a ordem interna. Apesar de não terem sido citados os nomes dessas outras figuras, os 2 principais articuladores de poder aliados de Maduro são o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino. No portal Conservatism and Elegance, a vice-presidente eleita Maria Corina Machado foi bem clara sobre Delcy Rodrigues. Abre aspas. Todos, tanto na Venezuela quanto no exterior, a conhecem perfeitamente e sabem o papel que ela desempenhou. Ela foi uma das principais arquitetas e diretoras dos centros de repressão. Fecha aspas. Em Washington, o presidente Donald Trump anunciou que a Câmara de Tortura de Maduro, helicoide, está sendo oficialmente fechada em Caracas. Segundo o presidente norte-americano, abre aspas, Maduro é um sujeito violento, ele matou milhões de pessoas. Eles tinham um centro de tortura no centro de Caracas, que será fechado. Fecha aspas. Em audiência judicial em Nova York, Nicolás Maduro alegou inocência e disse ser um homem decente e ainda presidente da Venezuela. O ex-narcoditador e a mulher Cília Flores, capturados na Venezuela no sábado, se declararam inocentes das acusações a que respondem na justiça norte-americana na primeira audiência do processo criminal contra ambos, realizada em um tribunal federal de Nova York. Na ONU, os Estados Unidos negaram estar em guerra com a Venezuela e disseram que não farão ocupação. A reunião do Conselho de Segurança foi convocada após forças norte-americanas capturarem Nicolás Maduro. A ditadura da Venezuela, agora sob nova gerência, ordenou que a polícia prenda apoiadores e envolvidos na ação dos Estados Unidos. A operação do exército norte-americano capturou o narcolíder chavista Nicolás Maduro e o levou para Nova York. A União Europeia defende a inclusão de Corina e aliados na transição política na Venezuela. O bloco europeu afirma que o diálogo deve envolver Maria Corina Machado e Edmundo González, apesar da resistência do governo Trump. A Suíça congelou os bens ligados a Maduro depois que ele foi preso nos Estados Unidos. Segundo o Conselho Federal Suíço, a medida tem efeito imediato
e vale por 4 anos. Javier Milei barrou uma declaração conjunta da CELAC que repudia a captura de Maduro. O presidente argentino bloqueou o documento conjunto que condenava a ação dos Estados Unidos contra o narcoditador. O presidente Donald Trump ameaça realizar operações na Colômbia e diz que o cheirador de cocaína Gustavo Petro não ficará lá por muito tempo. O presidente norte-americano classifica o país da América do Sul como um vizinho doente e cita a doutrina Monroe, uma atualização da doutrina Monroe, de diretrizes de atuação sobre a América Latina, para justificar as intervenções contra o tráfico de drogas na região. O portal Conservatism and Elegance informa que algo histórico ocorreu no Irã. Os membros da força policial da cidade de Abdanan se juntaram aos manifestantes que exigem liberdade naquele país. Pela primeira vez em 47 anos, o regime iraniano perdeu o controle de uma cidade. Na revista Oeste, a informação de que os protestos no Irã já deixaram mais de 30 mortos. A notícia, claro, enseja uma pergunta inescapável, que se estende a outros pontos do planeta. A partir do fato de que o Irã, por exemplo, possui 90 milhões de habitantes, o que é que significa a morte de 30 heróis quando se luta para o fim de uma ditadura que, além de sanguinária e corrupta, destrói o presente e o futuro da sua população? Você sabe, perguntar não ofende, né? Nesse dia 6 de janeiro de 1835 tinha início a cabanagem, uma revolta popular e social ocorrida na antiga província do Grão-Pará. Em 1847, Samuel Colt, um armeiro, inventor e industrial norte-americano, obtinha o primeiro contrato de venda de pistolas e revólveres para o governo dos Estados Unidos. Em 1907, Maria Montessori, uma educadora, médica e pedagoga italiana, abria a primeira escola e creche para crianças da classe trabalhadora em Roma. Em 1926 era fundada a Lufthansa, empresa aérea estatal alemã. Em 1947, a empresa aérea Pan American World Airways se tornava a primeira companhia aérea comercial a oferecer uma passagem de volta ao mundo. Em 1963, um referendo ocorria para determinar o sistema de governo brasileiro, parlamentarista ou presidencialista, resultando na escolha do presidencialismo. Em 2016, a Coreia do Norte conduzia o 4º teste nuclear, alegando ter usado uma bomba de hidrogênio. E em 2021, ocorria a invasão do Capitólio, em Washington, engendrada pelos democratas esquerdistas para atrair simpatizantes de Donald Trump e comprometer criminalmente o presidente, vítima de fraude eleitoral. Esta edição do CL News está quase terminando, mas como sempre eu aproveito para agradecer a você. Lembrando que os números do Pix estão aí ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para a continuação desse projeto jornalístico. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao ar ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Atarcísio de Oliveira Pena, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Alba de Cavalcante Pessoa Igreja Lopes. Luiz Henrique Silveira, Alexandre Frascari, Lilipet Instituto, Alexandre Augusto Gomes Alves, Diploma 1, lá de Imperatriz, no Maranhão, Elias Gomes Viana, Ailton S3G, José Roberto da Silva, Arlindo Pereira Pierobon e para o Fábio Raimundo Pinto Coelho. E mais uma coisinha. Você não deve se lembrar, é claro, mas em 1945, os três grandes se reuniram em Yalta
para discutir a reorganização da Alemanha e da Europa no pós-guerra. Se fosse hoje em dia, muito provavelmente ocorreria um diálogo desses. Temos que capturar Adolf Hitler. Mas e a soberania da Alemanha? Até a próxima.